Projeto de lei de conversão número 22. Senador Arcir. Não, era só para pedir inversão e nós começamos pelo item 2. Obrigado, senhor presidente. Isso era só para registrar. Que institui o programa de redução de litígios tributários. Senhor presidente. Eu concedo a palavra, senadora Gleice. Só para esclarecimento, esse projeto de lei de conversão é em relação à MP 685, é isso? Teria condições de a gente analisar antes a 684 ou já foi deliberado no acordo de líderes essa? É porque nós recebemos o pedido de vários senadores para começarmos primeiro pela 685, que elas duas são do mesmo dia, como pediram para nós começarmos primeiro por esta, e como havia uma possibilidade de apreciá-la ontem, inclusive, entendi, que não foi adiante. Senadora Gleice, deixa eu dar-lhe explicação. Nós estamos pedindo a inversão de pauta porque, por causa do prazo, a medida provisória 685 teve vencimento terça-feira que vem, ela vai voltar para a Câmara. E se não voltar na Câmara terça, se não me engano, quarta-feira no máximo, ela perde o prazo e ela cai toda. Ok? Conceda a palavra ao senador Tasso Gereissati como relator da matéria. Presidente Renan, a medida provisória 685 trata de três pontos importantes. A primeira é do Prorelit. Prorelit trata-se de uma medida do governo que dá direito às empresas com litígios na área administrativa ou na área judicial com a Receita, com o Fisco, a baterem com prejuízos fiscais de controladas ou coligadas parte desse montante que está em litígio, que está em discussão. Me parece uma medida interessante para o governo, interessante para as empresas em litígio e é um programa de adesão. Aquelas empresas que queiram aderir terão, com certeza, as vantagens importantes e dá possibilidade ao governo de ter uma arrecadação que é fundamental no momento de hoje. A segunda parte trata-se de planejamento tributário, chamado planejamento agressivo. Isso é uma tendência no mundo inteiro hoje. O mundo inteiro discute sobre a questão que se tornou crítica principalmente entre os países mais desenvolvidos, em que há planejamento, em que há mudança de sedes ou destino de lucros através de um planejamento agressivo com o objetivo do lícito de pagar menos tributo. Aqui a empresa, o Fisco, a Receita Federal, introduz essa questão, introduz essa discussão. Fizemos uma longa discussão com a Receita Federal, introduzimos nessa discussão vários tributaristas técnicos do Brasil inteiro, tributaristas de empresas mais renomados do Brasil inteiro, e dentro dessas modificações nós colocamos parâmetros que visam proteger a evasão fiscal, ao mesmo tempo que protegemos o contribuinte, principalmente o contribuinte empresarial, o contribuinte pessoa jurídica, que possa ter os seus direitos defendidos e, ao mesmo tempo, haja uma maior aproximação entre contribuinte e Receita Federal. E o terceiro ponto refere-se a taxas de agências reguladoras, em que o governo propõe liberar os aumentos dessas taxas que estão represados. Nós colocamos para o aumento dessas taxas limites, e esses limites vão ao limite da inflação anual. E aquela que, por acaso, a agência que já tenha cobrado de uma maneira exagerada, terá que ressarcir o contribuinte aquilo que não está previsto nesse projeto de medida provisória. Em resumo, é isso, já foi bastante discutido, coloco à disposição dos senhores senadores. Em votação, os pressupostos de relevância, urgência
adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. As senadoras e senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os pressupostos. Passa-se agora a apreciação do mérito da matéria. Discussão do projeto de lei de conversão da medida provisória e das emendas em turno único. Senador Capiberibe. Senhor presidente, senhores senadores, essa questão tributária no nosso país merece uma atenção muito especial dessa casa. E acho que o governo, nas suas medidas provisórias, esquece de incluir um tema da maior importância, que é como reduzir a evasão fiscal e também a sonegação. Se calcula que só de contrabando há uma evasão da ordem de 100 bilhões de reais por ano. O que demonstra a completa ineficiência do governo de coibir esse tipo de prejuízo causado à sociedade. É evidente que bastava o governo dotar a Receita Federal, a Polícia Federal, de estrutura necessária para reduzir e arrecadar esses impostos, que seriam suficientes já para tapar o déficit que se apresenta no orçamento de 2015. Uma outra questão preocupante, senhor presidente, e que eu gostaria de alertar a liderança do governo nessa casa, que se nós não combatermos a sonegação fiscal, que no ano passado foi da ordem, a sonegação foi da ordem de 518 bilhões de reais, estudo do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional. Fizeram o estudo e chegaram à conclusão que, de 2015, dos 2 trilhões 168 bilhões arrecadados, foram sonegados 518 bilhões de reais. Não tem país que sustente uma situação como essa. Uma outra questão preocupante que cabe um esclarecimento aqui pela liderança do governo, porque não dá para a gente costear o alambrado, como dizia o Brizola, e a gente ficar discutindo um tema quando o dinheiro está escorrendo pelo ralo. A gente precisa saber para onde está indo o dinheiro das agências reguladoras, as taxas fantásticas que são arrecadadas todos os anos. Eu estive ontem conversando sobre esse tema com um representante do Sindicato das Agências Reguladoras e ele me informou que só o Fistel está arrecadando entre 6 e 8 bilhões de reais. Eu queria que a liderança do governo pudesse nos responder aonde está sendo aplicado, porque não é só do Fundo de Telecomunicação, é da Anvisa, é do Fundo de Transporte. Se arrecada bilhões de reais e esse dinheiro ninguém sabe em que é aplicado. E é papel nosso exigir do governo que venha aqui nessa casa e detalhe em que esses recursos estão aplicados. Então, eu peço à liderança do governo que nos apresente aqui uma estratégia de combate à sonegação, porque eu fui descobrir também de que de 95 para cá, de 1995 até 2003, todos os dispositivos que penalizavam os sonegadores desapareceram da legislação. Portanto, hoje no Brasil, não é crime sonegar imposto. Agora imaginem, nos países como os Estados Unidos, como a Europa, a sonegação de imposto é punido com reclusão. E no Brasil, você pode sonegar à vontade, que não há punição para esse tipo de crime. Então, cabe ao governo tomar a iniciativa. Eu fiz o levantamento e vou apresentar a essa casa um projeto revogando todos os itens que foram excluídos da legislação que pune a sonegação fiscal do Brasil.
Portanto, senhor presidente, cabe ao governo nos dar respostas. Se o governo quer que nós aprovemos medidas provisórias, que ele primeiro nos responda em que está sendo aplicados os recursos dos fundos das agências reguladoras e também quais são as medidas que o governo está tomando para coibir a sonegação fiscal. Senador Delcy Amaral. Presidente Renan, eu gostaria, até instado pelo senador Capiberibe, eu já vou, a partir de hoje, buscar as informações todas junto ao governo, e especificamente junto ao Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, meu caro presidente, para que eu preste as devidas informações ao senador Capiberibe, porque eu acho absolutamente justas as ponderações aqui apresentadas, inclusive do seu ponto de vista de todos os senadores e senadoras. E gostaria também, senhor presidente, de reiterar aqui o encaminhamento dado pelo senador Tasso com relação a essa medida provisória que nós estamos votando, esse projeto de conversão. O total de acordo do governo com o encaminhamento do senador Tasso Gereissati, que foi o relator do texto na comissão mista. Portanto, eu gostaria de fazer esse registro da concordância do governo com o texto aprovado na comissão mista, cuja relatoria foi do senador Tasso Gereissati. Senador Otto Alencar. Presidente, é um outro assunto, mas eu queria comunicar a Vossa Excelência. Nós concluímos hoje a 9ª reunião da Agenda Brasil e já foram aprovados 15 projetos, inclusive hoje um projeto do senador Zé Serra, que se atém aos depósitos judiciais, um projeto do senador Antônio Anastasia muito importante, teve a colaboração do senador Douglas Cinta e do senador Paulo Paim, são as negociações coletivas dos funcionários públicos, e teremos na próxima semana a 10ª reunião. Eu passei a Vossa Excelência esse relatório e estão procurando cumprir o requerimento encaminhado a Vossa Excelência para agilizar, dentro do possível, mas com muita discussão, todos os assuntos importantes para o Brasil. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar o senador Otto Alencar, cumprimentar o senador Blairo Maggi, cumprimentar todos os membros, todos os senadores e senadoras da comissão especial da chamada Agenda de Desenvolvimento, Agenda Brasil, que tem produzido resultados maravilhosos com relação ao encaminhamento daqueles 4 eixos e de vários pontos arregimentados a partir da iniciativa de muitos senadores. Senador Regufe, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator, o senador Tasso Gereissati, que, na minha concepção, melhorou substancialmente o projeto que veio da Câmara. Sem dúvida nenhuma, não se pode penalizar os contribuintes desse país reajustando taxas acima da inflação do período. Isso não é correto. Então, no momento que ele coloca o limite da inflação do período para esse reajuste, eu considero justo e considero que é um avanço do plenário do Senado. E vou acompanhar ele nessa medida. Acho que o governo já arrecada muito em muitas coisas. Infelizmente, gasta mal. Eu trouxe ontem, anteontem, o dado de que o governo, só nos anos de 2013 e 2014, destinou 15,5 bilhões de reais para financiar projetos no exterior através do BNDES, com tantas carências que nós temos nesse país. Então, eu considero positivo o limite da inflação. E considero também positivo essa questão do planejamento tributário, que foi algo que foi rejeitado na Câmara dos Deputados, e que é algo que dá mais poder à Receita Federal, que é uma instituição que precisa ser fortalecida para defender o contribuinte desse país e combater a sonegação nesse país, que é extremamente elevada. Muito obrigado. Senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, eu queria inicialmente cumprimentar o relator dessa matéria, o senador Tasso Gereissati. Eu considero essa medida provisória, primeiro no seu texto original, ela uma medida fundamental
para aprimorarmos o controle fiscal brasileiro. Veja, senhor presidente, há de se destacar que o item central, no nosso entender, para o aprimoramento do sistema fiscal brasileiro é o segundo objetivo proposto por essa medida provisória. Neste objetivo está descrito o seguinte: estabelecer a necessidade de revelação de estratégias de planejamento tributário que visem aumentar a segurança jurídica no ambiente de negócio do país e gerar economia de recursos públicos em litígios desnecessários e demorados. Ora, senhor presidente, este dispositivo era a alma da medida provisória originária. Lamentavelmente, esse dispositivo foi modificado quando veio da Câmara. Eu quero cumprimentar aqui o senador Tasso, porque ele restabelece em parte esse dispositivo, que no nosso entender, esta medida que não é novidade no mundo, medida já adotada em alguns países, como Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, África do Sul, Canadá e Irlanda, esta medida é indispensável para estabelecimento de mecanismos de planejamento tributário por parte do Estado, por parte da União. Ou seja, impor a necessidade da revelação da estratégia do planejamento tributário. Eu, novamente, destaco e reitero a contribuição do relator da matéria, o senador Tasso, porque no texto original, o texto original foi modificado e retirado pela Câmara. O senador Tasso restabeleceu esse dispositivo que consideramos fundamental. Senhor presidente, nós temos um problema gravíssimo em matéria tributária no país. Veja, sou membro da CPI do CARF, só na CPI do CARF nós identificamos um débito com a Receita de pelo menos 300 bilhões de reais. Veja, senhor presidente, 300 bilhões. Isso é quase 10 vezes mais do que o ajuste fiscal que o ministro Levi está propondo nas contas públicas. Então, encaminhe requerimento para a mesa, para prioridade ao relatório, ao texto final apresentado pelo senador Tasso, ao quem quero cumprimentar, porque, apesar do equívoco da Câmara, restaurou aqui o propósito da medida provisória, o objetivo da medida provisória, que considero que será um instrumento fundamental para que nesse país nós tenhamos, assim como se tem nesses outros países que citei, instrumentos para o planejamento tributário. Senador Tasso Gereissati, passa-se agora a apreciação do mérito da matéria. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. Há sobre a mesa requerimentos que serão lidos pela senadora Vanessa Graziotin. Senhor presidente, para facilitar inclusive o trabalho da mesa da senadora Vanessa, retiro meus requerimentos de destaque para priorizar o texto apresentado pelo senador Tasso. Tínhamos 3 requerimentos, senhor presidente. Com a retirada do requerimento do senador Randolfo, ficamos com 2 requerimentos. Requeiro preferência para a votação do projeto de lei de conversão número 22 de 2015, aprovado na comissão mista, sala de sessões, senador Tasso Gereissati. Destaque de preferência para a votação do relatório aprovado na comissão mista da medida provisória 685 de 2015. Nos termos regimentais, solicito preferência de votação do parecer aprovado na comissão mista elaborado pelo senador Tasso Gereissati ao PLV 22 de 2015. As medidas necessárias para o ajuste fiscal não podem ignorar a importância do serviço de transporte público coletivo de passageiros nos deslocamentos diários da população brasileira. Não podemos permitir a volta de um passado de exclusão social, onde os mais carentes da população realizavam os deslocamentos dentro de suas cidades, regiões metropolitanas e micro-regiões a pé, por absoluta falta de dinheiro para pagar tarifas do transporte coletivo. O relatório elaborado pelo nobre colega aperfeiçoou o texto original. Sala de sessões, 10 de novembro de 2015, assina senador Assir Gurgax, PDT, Rondônia. Acho que fica prejudicado o meu requerimento, presidente, com o pedido do relator para votar o seu texto que foi aprovado na comissão mista. Então, eu retiro o meu requerimento e acatamos, então, o pedido do senador Tasso Gereissati.
Votação do requerimento de preferência para a votação do projeto de lei de conversão da comissão mista, do senador Tasso Gereissati. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do projeto de lei de conversão da comissão mista. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, contra o voto do senador Ronaldo Caiado. Aprovado o projeto de lei de conversão da comissão mista, ficam prejudicados o destaque para votação em separado do artigo 20, a medida provisória e as emendas a ela apresentadas. A matéria volta à Câmara dos Deputados.